Você já parou para pensar no que existia antes do primeiro batimento cardíaco do tempo? Antes do Sol, antes das galáxias, antes mesmo do vazio ser chamado de espaço? Quem estava lá, no silêncio absoluto, planejando cada átomo do seu corpo? Se você acredita que Jesus só passou a existir em Belém, você está prestes a descobrir o segredo mais profundo das Escrituras. Hoje, vamos abrir as cortinas da eternidade para revelar quem realmente moldou o universo. Mas antes de revelarmos esse mistério, inscreva-se no canal e deixe seu like. Sua jornada ao princípio de tudo começa agora. Imagine a escuridão. Mas não uma escuridão comum que conhecemos à noite. Imagine a ausência total de cor, de som e de matéria. Não havia em cima ou embaixo, havia apenas o infinito. Nesse cenário indescritível, a Bíblia nos diz que Deus não estava sozinho na solidão, mas em uma comunhão perfeita. O Pai, a mente suprema e origem de tudo. O Filho, o Verbo vivo, a palavra que dá forma ao pensamento. E o Espírito Santo, a energia vibrante, o fôlego que pairava como uma névoa sobrenatural sobre o abismo das águas que ainda nem haviam sido criadas. A atmosfera era de uma expectativa divina, um silêncio que guardava o poder de bilhões de sóis. De repente, o silêncio eterno foi quebrado. Mas não foi por uma explosão cega e caótica. Foi por uma voz. Quando o Pai disse, haja luz, algo extraordinário aconteceu. Como pode Deus, que é Espírito, criar algo que se pode tocar? Aqui nasce o mistério. A criação não foi um ato de mágica, foi um ato de engenharia celestial. O gatilho foi puxado. Mas por que criar um universo tão vasto para um ser tão pequeno quanto o homem? E mais estranho ainda, por que a Trindade iniciaria um projeto que eles já sabiam que terminaria em uma cruz? Aqui, o Filho de Deus assume o papel central. Muitas vezes o vemos apenas como Salvador, mas as pistas deixadas em João capítulo 1 e Colossenses capítulo 1 revelam que ele foi o arquiteto. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Imagine Jesus moldando as nebulosas de Órion com a mesma mão que séculos depois seria pregada no madeiro. Ele é a ponte entre o invisível e o visível. Cada estrela que brilha é uma assinatura do Verbo. O Espírito Santo, por sua vez, organizava o caos, trazendo beleza e vida onde só havia massa bruta. Era a Trindade em plena atividade, tecendo a tapeçaria da existência. Muitos pensam que Deus criou o mundo porque precisava de nós, ou porque se sentia só. Isso é um erro. Atenção, aqui é outra. A criação revela a glória de Deus, mas também a sua justiça. Enquanto os planetas giravam em suas órbitas perfeitas e a natureza começava a pulsar na Terra, um decreto estava sendo estabelecido. O universo é hostil, vasto e perigoso. Onde o homem se encaixaria nessa imensidão? A tensão aumenta quando percebemos que a Terra é apenas um grão de areia. Por que tanto cuidado com este pequeno ponto azul? O que há de tão especial aqui? A virada acontece quando o foco de Deus sai das galáxias e desce para o pó da Terra. O universo estava pronto, mas faltava algo. Não algo para ser dominado, mas alguém para se relacionar. O clima muda. O som do trovão da criação se torna um sussurro íntimo. Ocorre então a reunião mais importante da história, o Conselho da Trindade. O Pai olha para o Filho para o Espírito. Eles não dizem haja, eles dizem, façamos. Diferente de tudo que foi feito por uma palavra, o homem seria feito por um toque. No clímax dessa reunião, a decisão foi tomada. O homem seria a imagem e semelhança do próprio Deus. Um ser com a capacidade de ouvir, de falar, e acima de tudo, de ser ouvido por seu Criador. A obra foi concluída. O homem abriu os olhos e a primeira coisa que viu foi o sorriso do seu Criador. O mistério está resolvido. Você não é um acidente cósmico. Você é o projeto planejado por 3 pessoas que te amaram antes mesmo da luz existir. O que você sente ao saber que Jesus estava lá, moldando o mundo, já pensando no dia em que encontraria você? Escreva nos comentários. Eu sou imagem de Deus. Se esse vídeo tocou sua alma, compartilhe com alguém que precisa lembrar do seu valor eterno. O futuro é incerto, mas quem sustenta as estrelas é o mesmo que sustenta a sua vida.